Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, amada irmã, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. A liturgia está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 11. Nós, a partir desse domingo, já entramos na última semana do tempo comum. Preparemos então para um novo tempo, o tempo do advento, essa preparação ansiosa e cheia de alegria, de contentamento na vinda do Mestre. Antes da leitura do Evangelho de hoje, nós, durante todo esse mês, e também no mês passado, a gente tem refletido e rezado sobre o Evangelho de São Lucas. E é importante a gente entender que tanto o Evangelho de Lucas quanto Marcos, Mateus e João foram escritos anos após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em épocas diferentes. Nessas épocas eram comunidades diferentes, com necessidades e expressões diferentes. Na época de São Lucas, por exemplo, a comunidade vivia um período de perseguição muito grande, tanto por causa do Império Romano, quanto também pelos sacerdotes judeus. E por isso que os escritos de São Lucas vão ser de acordo com a resposta para a comunidade que vivia nesse período de perseguição, de tribulação. E por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos a mensagem principal do Evangelho de hoje, que é a esperança. É uma exortação do próprio Cristo, mas sem deixar de lado a esperança. Passo então a leitura. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles então perguntaram: Mestre, quando será e qual o sinal de que isso está para acontecer? Ele respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não andeis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: há de se levantar povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Muito bem, esta passagem que a liturgia hoje nos apresenta, mais uma vez Jesus faz menção aos textos sagrados do Antigo Testamento. No capítulo 21, finalmente, Jesus chega em Jerusalém e entra com os seus discípulos no templo e vai ensinar no templo de Jerusalém. Bem, e é interessante que Jesus observa os discípulos contemplando o templo. E realmente, o templo de Jerusalém naquela época era um templo perfeito. As pessoas iam para fazer as suas orações, mas também algumas outras pessoas também iam para visitar. Era um ponto turístico. Posso dizer que era uma das maiores maravilhas naquela época. Para nós termos uma ideia, o portão de Jerusalém era totalmente ornado a ouro. Então a gente pode imaginar, e nós temos imagens que se aproximam dessa realidade do templo, que era algo exuberante, era algo belíssimo. E Jesus percebe os discípulos
contemplando esse templo, que na época foi construído então por Herodes. Como disse, é um templo belíssimo, as pessoas iam para apreciar a beleza, né? Aquele lugar majestoso. E Jesus, observando essa admiração por parte dos seus discípulos, vai dizer: dias virão que não restará pedra sobre pedra. Mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo faz eco à palavra de alguns profetas do Antigo Testamento: Ezequiel, Miqueias, Jeremias. Jeremias, inclusive, no capítulo 7, ele profetiza a queda do templo. Jeremias, antes de Jesus Cristo, ele profetiza a queda, a destruição do templo pelos babilônios. E mais, Jeremias acusa, naquela época, o povo, porque o povo confiava muito mais nas escrituras do que no próprio Deus. E ainda denunciava a falta de conversão desse povo. Por esta razão, por essa denúncia, Jeremias é perseguido, Jeremias é assassinado, porque ele denunciou a falta de conversão e de que as pessoas estavam voltadas muito mais às escrituras do que no Deus que faz, que compõe, que criou o ser humano para criar essas estruturas. Jesus Cristo, assim como Jeremias, também no Novo Testamento denuncia essa verdade. Jesus Cristo também é perseguido e assassinado. Nesse versículo 6, tem uma lição muito importante para nós. Mais do que ter templo, é necessário eu e você sermos templos. É necessário essa mudança de vida, de que adianta ter uma estrutura se o meu coração não está alinhado à vontade de Deus. Eu sou um templo vazio. Então, mais do que ter templo, eu preciso ser templo para que a grandeza de Deus habite no interior. No versículo 7, os discípulos, ao ouvirem essa resposta de Jesus, perguntam quando será e qual é o sinal que apontaria a destruição do templo. E aqui é importante a gente entender que esse tipo de pergunta, quando será e que sinal será feito para apontar a destruição desse templo, é uma pergunta apocalíptica. Veja, naquele tempo, naquela época, a linguagem e a forma de pensar que predominavam era uma linguagem apocalíptica, uma linguagem de símbolos, de sinais, muito presente, muito costumeiro naquela época. Então era comum fazer tipos de perguntas e respostas dentro de uma visão de sinais, dentro de uma visão apocalíptica, de símbolos. Isso aí, nessa época, no período da história, aí nesse Evangelho segundo São Lucas. A gente sabe que uma linguagem apocalíptica, assim como no próprio livro do Apocalipse, os símbolos que aparecem, os sinais que são tratados, são colocados, são inclusive sinais muito presentes. Ou seja, é uma linguagem que se adapta a qualquer época, se adapta à nossa realidade de hoje. A gente fala tanto, é o fim dos tempos, com as coisas que a gente vê, mas também há muitos anos atrás, no Antigo Testamento, também eram manifestadas linguagens apocalípticas, a visão, dentro dessa visão, no tempo de Jesus, após ele, e assim será sucessivamente até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer com isso que a visão apocalíptica, ela se adequa
a todas as realidades, porque, como eu disse, ela traz essa simbologia, né? Essa visão, essa fala por meio dos símbolos. Isso a gente vai entender mais para frente com a própria fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos de 8 a 11, remete então à ideia de que São Lucas traz a partir do momento de que o povo espera uma resposta mediante a essas perseguições, né, em prol de Cristo, por causa de Cristo. E Jesus responde também dentro de uma linguagem apocalíptica, baseada principalmente no Antigo Testamento. Ele fala sobre as pregações derrotistas, sobre as guerras. As pregações derrotistas, Jesus exorta para ter cuidado, porque pessoas vão vir em nome dele para pregar em nome de uma falsa ideologia ou em nome do próprio Cristo, mas não para trazer a esperança, mas para dilacerar o coração, né? Tirar a esperança. Jesus aí já denuncia: cuidado, olhem, prestem atenção. Fala também da fome, das pestes, do terremoto e dos sinais nos céus, né? Sendo que todas essas profecias já estão na Bíblia, já foram citadas no Antigo Testamento, aconteceram no Antigo Testamento. Jesus, mais uma vez, ele que é a nova aliança, ele faz menção daquilo que os profetas ecoaram no Antigo Testamento. E também traz, uma vez que quando a palavra é proclamada, ela se torna atual, ela também traz para a nossa vida nos dias de hoje. Nós já estamos lidando com fome, com peste. Sabemos inúmeros casos de terremotos, os sinais no céu, enfim. É algo da nossa realidade. Nação que se levanta contra outra, enfim. Só que Jesus deixa claro nesse evangelho algo para tranquilizar o nosso coração. Ele vai dizer: olha, é necessário que essas coisas aconteçam antes da manifestação da minha glória. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso é muito importante a gente perceber. Apesar daquilo que estamos vivendo, da catástrofe na sociedade, amado irmão, amada irmã, ainda não é o fim. Mas é necessário que essas coisas aconteçam. E para quê? Para um único objetivo, que eu falei lá no início: voltar o nosso olhar para Deus, tirar o nosso olhar das estruturas e voltar o olhar para Deus. Viver esta conversão sincera e pessoal. Isso é importante a gente entender. Esses sinais que apareceram, aparecem, aparecerão, já estão previstos na Sagrada Escritura, mas que elas devem nos dar um norte, uma chamada de atenção, não para nos amedrontar, mas como toda mensagem apocalíptica, o próprio livro do Apocalipse traz a mensagem de esperança. Ou seja, tudo começa em Deus e vai terminar em Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, quer mostrar que tudo está sob o seu controle. E o que cabe a mim, cabe a você, é mudança de vida. É tanto que lá no final do capítulo 21 vai dizer: olha, até não se preocupem, que apesar de tudo isso, saibam que até o último fio do seu cabelo está contado. Ou seja, tudo está sob o comando, o entendimento e o controle de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vai valer para cada um de nós é a perseverança.
Por isso, amado irmão, amada irmã, o Evangelho nos chama à conversão. Nos chama a mudar mais uma vez o nosso olhar das coisas, das estruturas, e canalizar para o alto. É fácil? Não. Agora, quando a gente invoca a presença do Espírito Santo, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, e nesse mês, o mês de Nossa Senhora das Graças, acompanhada aqui de São Miguel Arcanjo, nós temos a absoluta certeza de que tudo concorre e concorrerá para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe e abençoe a sua semana. A paz.